Tá gravando. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Estamos iniciando mais um FIRS Convida. Recebemos hoje aqui no FIRS Convida o jornalista Guga Chakra para bater um papo conosco sobre vários temas. Comunidade judaica, Oriente Médio, eleições americanas, enfim, tudo aquilo que sempre faz parte do nosso debate de toda quinta-feira. Conosco aqui em Porto Alegre também está o Fábio Lavinsky, o Ariel Kroc em São Paulo e o Guga em Nova York, a quem eu dou as boas-vindas. Guga, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Sebastião. É um prazer falar com a comunidade judaica do Rio Grande do Sul. Tem um grande amigo que é da comunidade judaica aí, que é o Gustavo Iosp. E é um prazer falar com todos vocês aqui. Vamos falar bastante de Oriente Médio. Que maravilha! A gente vê, logicamente, praticamente todos os dias na Globo News, mas muitas das pessoas não conhecem quem é o Guga, né? De onde ele veio, como ele foi parar no jornalismo e, mais ainda, como ele foi parar dentro dessa pauta dos assuntos de política internacional. Então, por que eu fui para o jornalismo internacional? Só para explicar, eu tenho origem libanesa, então eu ouço falar, especialmente minha avó e meu pai, né? Meu avô libanês menos, que falavam muito de coisas do Oriente Médio. Por exemplo, nos anos 90, meu pai pegou eu, meus dois irmãos e minha mãe também, e a gente fez uma road trip pelo Oriente Médio. A gente começou em Beirute, aí fomos para Damasco, de Damasco a gente ficamos para o Líbano, da Síria, aí fomos para a Jordânia, aí cruzamos a Ponte Alembe, fomos para Israel, para os territórios palestinos, e aí voamos de Tel Aviv para o Cairo e fizemos o Egito. Quer dizer, então meu pai sempre buscando, ele é médico, mas sempre buscando mostrar para a gente isso. Eu adorava ler jornal, daí comecei lendo, como possivelmente muitos de vocês, aí eu não sei se tem mais tricolor ou sofredor do Colorado aqui, mas eu lendo pelo Palmeiras, né? E eu já lia jornal, daí você começa a migrar para a parte internacional também. E daí aquela coisa, né, que gera interesse, alguns conflitos até agora, está tendo de Nagorno-Karabakh, e todo mundo que gosta um pouco de política internacional, sempre, né, conflitos de Nagorno-Karabakh, essas coisas, você começa a se interessar. E eu acabei migrando para o jornalismo, passei no trainee da Folha de São Paulo, aí passei uma temporadinha na Isto É, mas voltei para a Folha, fui da parte de internacional, fui correspondente em Buenos Aires. Quando eu voltei de Buenos Aires, eu passei a cobrir a Intifada a partir de São Paulo, tá? Assim, eu fazia os textos de agência, né, que saía no jornal durante a segunda Intifada, obviamente. Todo aquele período de 2002, 2001 a 2005, que daí eu vim para Nova York para fazer um mestrado na Colômbia. No meio tempo, em 2004, eu cheguei a passar um tempo curto. Eu fui várias vezes para o Líbano, e eu tinha ido para Israel com a minha família, como eu falei, mas daí em 2004 eu me inscrevi num curso de formação, curso de verão, formação do Knesset, na Universidade Hebraica de Jerusalém, que era para undergrad, né, para aluno americano, basicamente, que vai passar o verão em Israel, faz hebraico e daí pega esses cursos. Aí na classe era eu e 4 meninas americanas que faziam college nos Estados Unidos. Foi bem interessante. Eu não lembro o nome do professor, mas ele era daqueles sionistas de esquerda, que está mais em extinção atualmente, mas foi bem interessante. Por isso, 3 semanas ao todo, né? Tipo, bem rapidinho, mas foi bem interessante. E, enfim, 2005 passei na Colômbia, fiz um mestrado na Colômbia. Aí, quando terminei, eu fiquei um ano meio perdido, apliquei para o doutorado, eu ficava indo para o Líbano e para a Síria, voltava, fazia reportagem meio como freelancer, ou para a Folha, para o Estadão. E aí fiz um acordo com o Estadão de ficar depois, no ano seguinte, de 2008, mês de 2008, também de 2009, como itinerante no Oriente Médio. E daí, quando eu estava em Israel, estoura a guerra, né? A primeira guerra com Hamas, aquela guerra de Gaza, começou no finalzinho de 2008, ali na época do Natal, se eu não me engano. E entrou janeiro, e aí na sequência teve eleição que o Netanyahu ganhou, mas o Kadima, com a Tzip Livni, se eu não me engano, teve mais cadeiras, mas não conseguiu formar
a coalizão. E, nesse período, o Celso Amorim, quando estava tendo a guerra, chegou aí para Israel querendo mediar, mas foi uma coisa confusa. Eu lembro que teve isso também. E até fiz matéria, daí eu, obviamente, cobri a eleição, enfim, depois continuei ali pelo Oriente Médio, acho que depois de Israel eu fiquei bastante no Cairo, fazendo matéria e também em Istambul. E, enfim, daí voltei para cá, virei correspondente do Estadão em Nova York no mês de 2009. Em 2012 eu comecei na Globo News, e hoje estou lá na Globo News. Eu faço na Globo também o Jornal da Globo, e tenho a coluna no Jornal o Globo, e também na CBN eu tenho um programa aos sábados, O Mundo em Meia Hora, e entro às quartas-feiras, daqui a pouco, às 6 da tarde também, daí tem uma entrada rápida. Mas é assim que eu fui parar no jornalismo internacional. O interesse sempre foi no Oriente Médio, mas dado o mundo, e até pelos livros aqui basta ver, né, que mais que Oriente Médio é no Levante que eu tenho interesse, né? Mas hoje, porque, obviamente, com Trump nos Estados Unidos, pandemia, Brexit, o Oriente Médio perdeu espaço, né? Vamos dizer assim, perdeu espaço no noticiário internacional, até porque a importância do Oriente Médio diminuiu para os Estados Unidos como um todo, se comparar tempos atrás. 10 anos atrás, os Estados Unidos estavam em guerra no Iraque, né? Não dá para comparar com aquele período. Mas é essa a história. Muito bem. Guga, eu converso bastante aqui com jornalistas, editores de mundo, da área internacional, e infelizmente, diferentemente dos Estados Unidos, até obviamente pelo protagonismo que o país tem, e a gente vai ver, por exemplo, uma eleição aqui nossa jamais trata de um assunto ligado a relações internacionais de forma mais profunda, porque não faz parte da vida do brasileiro discutir o mundo, vamos dizer assim, fora dos problemas que o Brasil tem, né? Como é que tu vê assim a forma como a cobertura internacional tão importante para compreender os fenômenos do mundo é feita no Brasil hoje, onde basicamente tudo vem consumido e pronto de fora, e se realmente alguém que quer se dedicar a essa área só pode ter esse sucesso, assim como tu, saindo do Brasil, né? Tendo uma posição dentro do jornalismo praticada desde fora do Brasil. Olha, primeiro vocês têm dois grandes jornalistas que eu conheço aí no Rio Grande do Sul internacional, Rodrigo Lopes e o Alexandre Aguiar. São dois caras. Espera aí que só vou pegar o copo d'água que eu esqueci na mesa aqui, mas já voltei, ó, já está aqui na mesa da frente, desculpa. Vocês têm dois caras, dois jornalistas muito bem informados. O Rodrigo Lopes, um grande repórter, eu estava no Haiti com ele, inclusive na época do terremoto. É muito complicado o cenário para quem quiser ser jornalista de internacional no Brasil, especialmente porque nos jornais impressos hoje diminui o espaço, acabou perdendo, se comparado ao que era nos anos 90, mesmo começo dos anos 2000. Na TV ainda tem uma cobertura grande, né, na Globo e na própria Globo News. Aí seria no jornalismo televisivo, que envolve uma série de coisas. Eu sei que muita gente que começa pelo jornalismo internacional quer começar pelo impresso, né? Que é diferente. No impresso você pode se aprofundar mais, fazer grandes reportagens, mas o cenário é bem complicado, sem dúvida alguma. Outra figura muito interessante, que é do Rio Grande do Sul, um grande jornalista internacional em Israel, faleceu anos atrás, é o Naum Sirotsky. Nossa, ele era uma figura exemplar. Assim, eu conheci ele, já estava mais idoso, mas a gente desenvolveu uma amizade à distância. Ele cobriu a criação de Israel na Assembleia Geral das Nações Unidas, não, Sirotsky. Então, também só queria lembrar dele aqui, que eu acho importante. Muito bem, Guga. Grande prazer estar falando contigo aqui. Vamos entrar um pouco na questão da eleição americana e as repercussões geopolíticas internacionais de Israel e Oriente Médio. Tá? Vou falar de um tópico específico, que foi o acordo nuclear com o Irã. Ele dividiu muito os americanos, o acordo com o Irã,
mas em Israel ele é um dos poucos consensos que existem em Israel. Inclusive o Ari Shavit escreveu bastante sobre isso e se incomodou muito com os setores liberais, criticando esse acordo, né, que é um acordo que ele tem muito poucas concessões para o Irã, 300 a 400 bilhões entrando para o regime se expandir pela Síria, Iêmen, né? Não prevê nada balístico, ou seja, os mísseis que vão às ogivas ainda continuam sendo desenvolvidos e a infranuclear também, a infraestrutura continua sendo intacta, né? E também tem a questão que expira em 15 anos, já se passou 5, teriam mais 10 anos como se o acordo não existisse da parte nuclear. E em relação ao Biden, eu não estou torcendo para nenhum lado, mas se o Biden ganhar, partindo do cenário de uma vitória do Biden, tu acha que o Biden voltará a esse acordo, mesmo pondo em risco uma aliança que se formou entre os países do Golfo, Israel, Estados Unidos, com a anuição assim, tácita da Jordânia e do Egito? Tu acha que o Biden retornará para esse acordo nos termos do Obama? Ou tu acha que ele vai partir do momento atual e tentar fazer outra coisa? Como é que tu vê? E esse alinhamento, essa aliança, como tu acha que vai ser a postura de uma eventual vitória do Biden em relação a essa aliança que surgiu? Olha, primeiro o Biden vai ter o apoio de 8 em cada 10 judeus americanos. Se você contar judeus não religiosos, eu acho que 10 em cada 10 judeus americanos votarão no Joe Biden, até porque a comunidade judaica americana segue a ideologia liberal que você usa e que eu uso no sentido americano da palavra, que é distinto do sentido brasileiro. No Brasil, é o sentido econômico clássico, né? Nos Estados Unidos é o sentido de progressista. Então, o Biden vai ter o apoio da comunidade judaica americana. O Biden, por muitos anos, foi o senador, junto com Lieberman, mais pró-Israel do Senado americano. O Biden conhece bem Israel e conhece bem o Netanyahu. O Trump nunca esteve nem um pouco preocupado com a comunidade judaica, embora o genro dele seja judeu. A gente sabe ali de acusações até de antissemitismo dentro do movimento trumpista americano, dentro da extrema-direita americana, inclusive o Trump se recusando a condenar grupos supremacistas brancos, e a gente lembra muito bem o que grupos pró-Trump gritavam em Charlottesville, na Virgínia, em 2017, e o Trump não condenou aquele grupo que gritava morte aos judeus ali em Charlottesville. O Trump, ele realmente tem uma boa relação com Netanyahu. O Netanyahu não tinha uma boa relação com Obama ou com os democratas como um todo. O Netanyahu, possivelmente, a gente parte do pressuposto que ele seguirá como primeiro-ministro de Israel. O Biden vai ter boa relação com o Netanyahu. Eles são políticos experientes, os políticos hábeis também. Então, eles vão ter um canal de diálogo, com certeza. O Netanyahu sabe que se mudou o poder, se cair o Trump, foi eleito o Biden, supondo que o Biden ganhe. Claro, né? A gente está... o Netanyahu vai ter uma boa relação com o Biden. Aquele acordo que foi assinado pelo Obama, como você colocou, já passaram 5 anos. O Biden possivelmente vai sentar à mesa com os iranianos para negociar um novo acordo. Para o orgulho iraniano, se sentar com Biden não é um problema, visto que quem rompeu o acordo foi o Trump. O Irã precisa de dinheiro, precisa reativar a economia nesse momento. Então, se sentarão à mesa, possivelmente com a presença da Rússia, da China, da França, da Alemanha, do Reino Unido, e vão renegociar um novo acordo. Claro que os Estados Unidos levaram em consideração, acima de tudo, os interesses americanos. O Trump só rompeu o acordo não porque o Trump ache bom ou ruim. Ele saiu do acordo porque este foi negociado pelo Obama. É o mesmo motivo do Trump ter saído do Acordo de Paris do clima, ou do Acordo de livre comércio com países do Pacífico. É por esse simples fato, que foi negociado pelo Obama, e tudo que é negociado pelo Obama, o Trump vai contra. Não se sabe se por racismo ou porque ele tem uma competição pessoal com o Obama por algum motivo, mas isso levou o Trump a negociar.
Então, agora, sobre o acordo, aí tem muita gente séria que eu conheço que achou o acordo excelente, tem muita gente séria que eu conheço que achou o acordo ruim. Há diferentes pontos de vista nesse sentido. Bom, de Israel com as ditaduras árabes, vamos deixar para outra pergunta que pode vir a ser feita, mas deixando claro, o Biden não será, isso é o mais importante, o Biden não será anti-Israel em hipótese alguma. Até porque ele tem o apoio da comunidade judaica americana. Tampouco será anti-Netanyahu, porque ele conhece o Netanyahu e, vou mais longe, possuem boas relações pessoais. E, terceiro, ele literalmente gosta de Israel. O Biden é genuíno, não é que nem o Trump que inventa que gosta de Israel, quando a gente sabe que existe um histórico complicado dele em relação à comunidade judaica. Peraí, só vou acender a luz aqui que eu vi que está escuro. Peraí. Ok. Pronto, agora sim. Tranquilo. Guga, eu sou um admirador dos teus textos sobre antissemitismo. Eu acho que tu está perto da ADL aí nos Estados Unidos. Sim. Tu tem um dos melhores assim, percepções de antissemitismo, às vezes superior a de muita gente da própria comunidade que sabe, tu realmente escreve sobre os conceitos e sobre a atualidade de antissemitismo. Eu concordo contigo, eu morei aí também em Nova York, dessa proporção 8-2 para o Partido Democrata, e também concordo que o Biden é ainda daquele Partido Democrata mais centrista, que tem uma posição... Sim, exato. Porém, eu vou fazer outra provocação assim, em relação ao Partido Democrata. Tá? A gente está acompanhando, tu também já escreveu sobre isso, um surgimento de forças antissemitas dentro de algumas bases democratas. A Ilhan Omar, com manifestações claramente antissemitas, né? A Rashida Tlaib, a Linda Sarsour, né? Defendendo e legitimando o BDS, e ainda mais claramente antissemita, estilo David Duke, ao contrário, o próprio Louis Farrakhan. Né? Essa semana mesmo, talvez num ato falho, num problema de campanha, o Biden se reuniu com um pessoa chamado Jacob Black, um apoiador do Farrakhan. Isso aí deu um pouco de controvérsia. A Tamika Mallory também já falou que o Farrakhan foi o GOAT, né? Great of all times. Então, nós temos sim um problema grave de antissemitismo dentro do Partido Democrata. Eu quero que tu me avalie o risco de, eu vou chamar aqui de laborização, né, do British Labour, do Partido Democrata. Se ele vai se afastar desses judeus liberais, gerando um dilema para esses judeus, né, um estilo de dilema inquisição. Ou tu te converte ao antisionismo, ou tu é jogado na fogueira do Partido Democrata. Tu acha que vai, na era pós-Biden, haver essa alienação da comunidade judaica do Partido Democrata? Olha, primeiro você citou algumas deputadas. O Partido Democrata teve uma onda na vitória em 2018, na qual a imensa maioria dos deputados eleitos pelo Partido Democrata eram centristas, mas infelizmente não cobrem tanto eles, falam de alguns setores, do caso do quarteto. Sobre a Ilhan Omar, eu acho importante falar que ela era uma refugiada da Somália, ela realmente fez declarações que foram classificadas como antissemitas, ela pediu desculpa por essas declarações e a gente sabe que às vezes existe esses casos. Ela aceitou o erro e foi muito por ignorância palestina. Ela é muito mais pró-palestina, uma ativista pró-palestina do que antissemita. Ela é palestina até o fim. Tipo, Palestina é palestina. Ela vive dentro de um universo da família dela, de uma narrativa que ela cresceu, entendeu? A avó dela mora ali na Palestina. É tudo complexo. Cada pessoa vive dentro de um cenário. Agora, pegando Nagorno-Karabakh, se você conversar com um armênio, vai ser uma narrativa completamente diferente de um azeri. No Líbano, por exemplo, na Guerra Civil, dependendo da pessoa que você conversasse no Líbano, e por isso que eu acho aquele filme O Insulto, que concorreu ao Oscar, filme libanês brilhante, que colocava aquele cristão libanês de um lado e do outro lado colocava um palestino muçulmano, que teve aquele xingamento. Por quê? Porque o cristão libanês também lembrava dos massacres que os cristãos sofreram. O palestino lembrava de Sabri Shatila. Então, a Rashida Tlaib está dentro de uma narrativa que ela cresceu. É muito difícil
a pessoa sair dessa narrativa. Ela é palestina, ela é ativista palestina. Há poucos conseguem sair, por exemplo, acadêmicos. O Rashid Harib, que foi meu professor na Colômbia, escreveu esse livro falando, basicamente, ele fala isso que eu estou falando, que você tem dois lados, israelenses e palestinos. Ele fala que Israel ganhou porque foi mais competente numa disputa onde os dois têm causas justas, onde os dois cometeram erros, como qualquer conflito no mundo. Ele simplesmente diz que Israel foi mais competente na hora de buscar apoios internacionais, que nada impedia que os palestinos agissem da mesma forma. É isso que o Khalid diz nesse livro Palestine. Ele fala muito da família dele, né, que das famílias mais tradicionais de Jerusalém, daí entra o pai dele, que também estava na ONU, ele é professor da Colômbia, enfim. Ele fala dessas questões. Mas a Rashida tem isso. Mas, dito isso, como eu disse, o Partido Democrata elegeu, em sua imensa maioria, centristas. O grande ídolo da esquerda do Partido Democrata é um judeu sionista que ama Israel, que é o Bernie Sanders. É crítico do Netanyahu, como muitas pessoas no Brasil são críticas do Bolsonaro e nos Estados Unidos são críticos do Trump. Ele é crítico da administração Netanyahu, mas fala qualquer coisa contra Israel, ou que questione Israel, para o Bernie Sanders, que a pessoa toma uma invertida monumental, que ele tem muito orgulho de Israel, muito orgulho. E daí, comparando com o Corbyn é uma pessoa que tinha simpatia com o Hamas, com o Hezbollah, eu não sei exatamente, eu posso até estar, mas é algo um pouco distinto de defender a causa palestina. Entrou alguém aqui no waiting room, viu? Pedindo para eu admitir, acho que são vocês que admitem, né? É o Albert. Posso colocar admite? Já admitimos ele. Ah, tá. Obrigado. Então entra nessa questão. Então, o Corbyn, ali o Partido... ele acabou virando o líder do Partido Trabalhista Britânico. Agora, dentro do Partido Democrata, por quem participou nas primárias, nenhum deles era antissemita, absolutamente nenhum dos pré-candidatos democratas era antissemita, até porque, inclusive no governo Obama, o deputado aqui do meu distrito, de origem judaica, é muito difícil no Partido Democrata cair para o antissemitismo. Se cair, vai ter uma guerra civil. Agora, como aqui é bipartidário, as pessoas não têm muito para onde ir. Ou você é republicano ou você é democrata. Há um antissemitismo muito grande no Partido Republicano, para não dizer enorme, né? Uma outra forma. Não é um antissemitismo contra Israel, é um antissemitismo literalmente contra judeu. Né? Então é outra linha, especialmente os ataques ao Jorge Soros e outras questões. Um tal de antiglobalismo que eles disfarçam para, né, o meu eufemismo, né? Ótimo, obrigado. Ariel? Agora, quem que é o próximo a perguntar? O Ariel. Cadê o Ariel? Opa, agora liberaram o meu som. Ah, tá. Guga, antes de mais nada, um prazer ter aqui você conosco, conversando, sair um pouquinho do ambiente do Zap, né, do WhatsApp, e falar aqui, pelo menos, apesar da distância, olho no olho, né? Vamos lá, cara. Depois de décadas de Israel e Líbano se enfrentando, inclusive em guerras, finalmente essas duas nações, esses dois estados vão sentar em uma mesa de negociações. Ainda não é um acordo de paz, ainda está longe de um acordo de paz, mas já é um começo, dado as inimizades de tanto tempo que esses dois países tiveram. Será discutido e hopefully, né, vai ser acordado as fronteiras marítimas desses dois países, muito por conta dos bolsões de gás que foi encontrado, né, debaixo d'água entre esses dois países. A minha primeira pergunta é saber qual que é a sua opinião sobre essas conversações, sobre esse primeiro contato, essa primeira vez que se sentam realmente para buscar um acordo em comum. Isso é bom. Eu acho positivo que pelo menos haja esse diálogo que delimite as fronteiras
marítimas, porque é algo que os dois países precisam, como o caso do Catar com o Irã. Não tem como evitar, porque compartilha, aí você faz a negociação. E é bom que os dois façam em comum acordo. Se isso vai para o restante, para um acordo de paz maior, é complicado, porque no Líbano, sendo muito honesto, Israel não é uma prioridade, não tá, assim, eu estava até falando com uma amiga ontem lá, o negócio da explosão do porto, até o que tinha antes, falar corrupção no governo libanês, olha o Rio de Janeiro, entendeu? Ali estava num patamar que no Brasil a gente é menor até do que no Brasil. Sim, a corrupção no Brasil é algo inacreditável, né? Então, tinha corrupção. Crise econômica é outra coisa que o Brasil tem, a Argentina tem sempre, desde sempre, Grécia. Até aí, o Líbano também vai tocando, né? Vai em frente, até porque tem a diáspora, enfim, vai em frente. Agora, a explosão do porto foi uma coisa assim que é inimaginável. Beirute recebeu uma bomba atômica, entendeu? Não dá. Conversando com o libanês, é muito pior do que na guerra civil. O cenário, até porque em guerra civil tem economia de guerra, né? Que acaba. Você sabe onde está rolando guerra, e começa a surgir formas de ganhar dinheiro e contrabando e tudo. Agora não. Por exemplo, essa minha amiga, primeiro é importante frisar, as áreas destruídas de Beirute. O porto fica embaixo das áreas cristãs, que é o bairro de Asharafia, que fica numa colina. Quer dizer, saindo do porto, o primeiro bairro, você tem Mar Mihail e Jmeiza. Mar Mihail é um bairro armênio com os barzinhos descolados, Jmeiza também. Tá certo? Aí você começa a subir para Asharafia, que é o bairro cristão tradicional. Um bairro elegante, que seria mais sofisticado do que Higienópolis e os Jardins. Mas ele é numa colina. Assim, então, o porto aqui embaixo é essa colina, cheio de igrejinhas, tudo. Você circula, são umas ruazinhas charmosas. Quando falam Beirute, a Paris do Oriente, é o bairro de Asharafi. Então, é interessante, se fala mais francês que árabe até ali. Tem uma livraria que eu gostava lá, a Librairie Antoine, que eles não têm livro em árabe, né? Tudo em francês e inglês, a de Asharafi. E até o shopping de lá, o ABC, o único lugar que tem cardápio em árabe é o Starbucks. Que daí é aquela coisa de marketing lá, a divisão deve ficar em Dubai, os caras... Enfim. E daí pegou também, para o lado disso, tem o centro reconstruído, porque o centro separava a parte cristã da parte muçulmana sunita. O centro reconstruído de Beirute, que foi destruído na Guerra Civil, estava reconstruído, esse centro foi arrasado. Uma das cenas do centro é daquela noiva, que ela está no Saif Village, que vai vindo a explosão. Tem um shopping lá que é o Beirut Souks, que é o antigo souk de Beirute, mas que depois da Guerra Civil eles fizeram um shopping que tem Prada, Valentino, sei lá, essas marcas, essas grifes internacionais, e tudo muito cheio de vidro e tudo. Acabou. Essa minha amiga morava num prédio todo de vidro, moderno. Não tem mais vidro nenhum, o prédio está pelado. E muitos prédios novos estão pelados. Não tem vidro chegando, o prazo de entrega está 6 meses. Então, esse pessoal que mora ali foi para a montanha, né? O pessoal que tem dinheiro, porque tem essa coisa da montanha, meio Game of Thrones, o Líbano, assim. Então, você sai de Beirute e vai para as montanhas. Para as montanhas, logo saindo de Beirute. Que daí você tem, especialmente quem... porque as montanhas ali, em geral, são cristãs atrás nessa parte. Então, você vai para as montanhas ou você aluga casa em outras partes de Beirute, que a parte sunita, que é a parte beira-mar, que é a parte bonita, assim, no sentido geográfico, Rio de Janeiro da palavra, que beira o mar, que tem aquela pedra, é a parte sunita, que é relativamente liberal. Tem a Universidade Americana de Beirute, ali não foi tão atingido. A parte xiita não foi, que daí é o sul, né, Dahi, que daí fica do outro lado, não foi atingida também. Mas, enfim, o país está destruído, então eles não estão pensando tanto nessa questão de Israel, até porque está sem primeiro-ministro, é uma confusão, e tem a questão da divisão de poderes, que eu acho que, por um lado, é importante, porque gera um equilíbrio. Eu fico pensando que tem gente que fala que tem que acabar com o sectarismo, que seria o ideal. Mas
E aí o que acontece? Por exemplo, você faz eleição aberta, o presidente, o primeiro-ministro e 60% do parlamento da mesma religião, supondo que xiitas numa aliança do Hezbollah com a Hamas. Como é que faz? Porque com o cenário atual, pelo menos você sabe que o presidente é cristão. Você sabe que metade do parlamento é cristão, você sabe que os sunitas têm as cadeiras deles. E o primeiro-ministro é sunita. Então, pelo menos, você sabe que, ao menos institucionalmente, o Hezbollah não vai ocupar nem a presidência, nem o cargo de primeiro-ministro. Então, isso da questão. Aí, em relação à paz com Israel, você tem os obstáculos fáceis de resolver, Sheba e Gajar, que, honestamente, se o Macron sentar ali, eu já fui para o lado de Sheba, é algo que se resolve, a questão de Sheba, na verdade, é que Israel fala que é parte do Golã, o Líbano fala que não era Golã, enfim, quando a França ocupou, ficou confuso o mapa. É algo, uma coisinha fazendo esse Sheba. E você tem a parte complexa. A primeira delas, a dos refugiados palestinos. O que vai fazer com eles? Os libaneses não vão aceitar da cidadania. Qual que é a solução para os refugiados palestinos no Líbano? Não são poucos, e eles têm força. Então, os cristãos e os xiitas não aceitam da cidadania porque eles são sunitas. Cristão palestino ganhou cidadania, só para ficar claro. Quase todos têm cidadania libanesa, os sunitas que não têm. Porque os cristãos têm mais força ainda. E a principal, que são as armas do Hezbollah. Se perguntar para mim, e diria eu, para a maioria dos libaneses, vão dizer que querem que o Hezbollah abdique dos seus armamentos. Entendeu? Isso, agora, é que nem chegar para o pessoal no Rio de Janeiro ali, as milícias ali, falar, não, vamos entregar as armas, parar com o negócio do crime aí que está prejudicando o Rio de Janeiro, está vendo bala perdida, a gente morre. Pô, já pensou se ninguém tiver a arma? Assim, uma coisa, eles não vão entregar. Assim, não tem como. Aí falar, o exército libanês, o Brasil é muito mais, o exército brasileiro é muito mais forte que o exército libanês. Não consegue, e o Hezbollah é o Real Madrid comparado ao Olaria para a questão de diferença entre o Hezbollah e as milícias do Rio. Né? Tipo, o Hezbollah é infinitamente mais poderoso. Os caras têm 100 mil mísseis. Dá para comparar com... Tudo bem, os caras têm R-15 ali no Rio, mas... E nem dá para comparar a experiência... Os caras agora, depois da Síria, os caras... Não dá. Então não dá. Não dá. Simplesmente teria que ser num ambiente que eu não acho impossível de acordo entre Israel e Irã. Eu não acho impossível. Tá certo? Porque não tem conflito nenhum entre Israel e Irã. Coisa muito louca, tem nada para resolver. Difícil é Israel-Palestina, porque daí envolve coisa física, né? Que nem eu estava falando agora, ali da Rashida, envolve... O Irã não tem por que ser inimigo de Israel, que nem os Emirados Árabes. Que eu falo que é uma coisa que a Revolução Islâmica criou de ser inimigo, que o Erdogan está fazendo agora a mesma coisa com a Turquia. Não uma Revolução Islâmica, mas que eu digo de criar essa inimizade onde não tem, né? Não tem... Porque, teoricamente, Israel só é para ter conflito com o Líbano, com a Síria e com os palestinos. O resto não tem sentido lógico. Então, dentro desse ambiente dos palestinos, no caso, seria dentro de um acordo entre Israel e Palestina. Ter uma coexistência, eu acho que atualmente, numa guerra aberta entre Israel e o Líbano, Israel e o Hezbollah, eles têm as regras do jogo. Mas eu acho que, assim, mais do que os refugiados palestinos, eu acho que o grande empecilho são as armas do Hezbollah. A maioria dos libaneses concordaria. Agora, porque seria importante que o porto de Trípoli é muito pequeno, e o porto de Tartus não está uma relação... O porto de Tartus está ajudando um pouco, mas ajuda mais a Síria. E o de Sidon também é pequeno, o porto de Beirute está parcialmente inoperante, ou quase totalmente. Se pudesse usar o porto de Haifa para puxar a coisa para dentro do Líbano, seria uma maravilha, né? Então tem isso. E daí tem a questão da narrativa, que de tudo, mas daí também todos os países que tiveram conflito, basta ver a Segunda Guerra Mundial na Europa, superam a narrativa de conflito. Mas eu acho que esses daí seriam os obstáculos. Foi longe na resposta, mas dito isso, eu acho bom o diálogo marítimo.
Muito bem. Quem sabe é o primeiro passo para um possível acordo aí, inshallah, né? Só para complementar, de Israel e Síria, eu entrevistei o Assad. O Assad é louco para ter um acordo de paz com Israel. Aí é outro patamar. Aí, assim, ele faria o acordo com Putin mediando, que agora Israel não vai querer. Ele já queria antes, que o Erdogan mediou entre ele e o Ehud Olmert. Ele falou que estava muito perto, mas daí estourou a guerra em Gaza. Mas o Assad não é ideológico, Assad é mafioso. Então, se ele e o Putin... Mas é que agora eles dois, tanto ele quanto o Putin, dependem do Irã e do Hezbollah por causa da guerra civil. Num cenário sem guerra, é totalmente factível um acordo de paz entre Israel e a Síria. E o Bashar não é que nem o Hafez. O Hafez ainda, que quase fez o acordo, chegou bem perto com o Ehud Barak. Mas o Hafez ainda tinha coisa da causa palestina, uma coisa mais forte que o Bashar não tem. Você acredita que esse primeiro passo aí entre Israel e Líbano veio com base nos acordos diplomáticos entre Israel, os Emirados e Bahrein? Você acha que tem alguma relação? Não, o Líbano, os libaneses têm um certo asco dos países do Golfo, né? Assim, embora muitos libaneses trabalhem lá, os libaneses se consideram muito diferentes das pessoas do Golfo. Até acham um pouco ofensivo colocar como se fosse tudo a mesma coisa, até porque não é, né? Igrejas são proibidas na Arábia Saudita. O Líbano tem, além de ter presidente cristão, toda aquela coisa, metade do parlamento, tudo, é sede do patriarcado maronita, cristão maronita, sede do patriarcado armênio católico, sede do patriarcado... Peraí, tem mais dois. Do patriarcado... Qual que é os outros dois? Ixi, agora me deu branco. Ortodoxo... Armênio ortodoxo, não, grego ortodoxo em Damasco, antioquino. Em Damasco é o grego ortodoxo antioquino, o grego católico, que é o melquita, e o siríaco ortodoxo. No Líbano, se eu não me engano, com certeza é o de maronita, né? É o maronita. É o armênio católico, um dos 4 armênio ortodoxos, e o siríaco católico. São esses 4 patriarcados que você tem. Você vê um monte de igrejas por Beirute. Você tem a colina Beirute. O Líbano é mediterrâneo, entendeu? Assim, o Líbano tem a ver só com a Síria. Com o resto não tem nada a ver. Então, mas dito isso na parte ali, não, aí é muito mais a França, muito mais o Macron, via os europeus, via os Estados Unidos. Então, você tem essas outras ligações. O Pompeo, secretário de Estado americano, tem uma boa relação, por incrível que pareça, com o Líbano, porque a base parlamentar, a base dele como deputado aqui nos Estados Unidos, é no Kansas, e é um distrito majoritariamente cristão libanês. Então, ele conhece, majoritariamente, inclusive, cristão ortodoxo, que é até a minha religião dos meus antepassados. E ele conhece o Líbano, então tem os canais de diálogo diretamente via Estados Unidos e Europa. Muito bem. Cara, eu tenho umas 500 perguntas para você, mas já me cortaram aqui, falaram que não pode fazer muitas porque a gente está com tempo curto. Mas, então, vou tentar dar uma solucionada. Eu sei que tecnicamente, inclusive a gente já discutiu isso daí, tecnicamente você tem toda a razão quando as pessoas falam do acordo de paz entre Israel, os Emirados e Bahrein, porque, de fato, tecnicamente, eles nunca tiveram em guerra. Nunca tiveram em guerra, mas também nunca tiveram em paz, né? Como eu lembrei, há 2 anos atrás, 2018, os atletas israelenses sequer podiam cantar o hino de Israel, a bandeira não podia ser levantada em Dubai, né? Pouco tempo antes, eles sequer podiam entrar para competir em Dubai. Então, qual que é a importância, na sua opinião, qual que é a importância desses acordos diplomáticos, que de fato isso daí, a normalização, né? Porque apesar de não ter tido a guerra, eles estão normalizando as relações.
e claramente de maneira muito mais quente, né, muito menos fria do que é o acordo com esse sim de paz com o Egito ou com a Jordânia. Qual que é a importância disso e qual que é a ameaça disso para o Irã? Olha, primeiro começando pela questão dos acordos, né, em si. Com o Bahrein é diferente de Emirados Árabes. Ministros israelenses vão para Bahrein desde 1994, tá certo? E a ex-embaixadora de Bahrein nos Estados Unidos era judia, até para desenvolver uma boa relação com a comunidade judaica americana. Então, Bahrein, convenhamos, é uma coisa minúscula, é uma ilhota para a população ali que trabalha, o pessoal que trabalha na Aramco, na Arábia Saudita, e desfrutar do entretenimento adulto nos hotéis em Manamá. É para isso que tem Bahrein. Emirados Árabes já é um país com uma importância maior e que já há algum tempo, no campo da segurança e da inteligência, desenvolve uma proximidade com Israel. Por que eu acho que não deva chamar de acordo de paz? Porque isso é propaganda do Trump. Em segundo lugar, porque o Trump não é o responsável por esses acordos. O responsável se chama Benjamin Netanyahu e o Obeid, o Diabo, não sei direito, o embaixador dos Emirados em Washington, junto com Mohammed bin Zayed, que é o ditador dos Emirados Árabes. Mas a ideia é toda o Netanyahu quem mete. O Trump não tem nada a ver com isso. Eles deram de presente para o Trump para questões eleitorais. Mas é porque acordo de paz é quando é acordo de paz. Daí tira, por exemplo, Sérvia e Kosovo fizerem um acordo de paz. Armênia e Azerbaijão é um acordo de paz. Emirados e Bahrein ficaram independentes nos anos 70. Eles eram território britânico quando teve a Guerra dos 6 Dias, por exemplo. Então, ou a Guerra de Independência de Israel. E eles não têm nenhuma relação. Tipo, Emirados e Bahrein não tem nada a ver com os palestinos. É zero. Tipo, é uma coisa. É que nem falar Brasil com Guatemala. Tipo, não tem. É uma outra coisa. Sim, culturalmente são totalmente diferentes. Não tem. Palestina tem a ver, que eu falei libanês com sírio. Palestina tem um pouco de a ver com, parcialmente, é uma mistura ali do lado levantino, sírio-libanês com Egito, né? Pega um pouco de cada um, né? Então, é isso daí. Sobre esse acordo ser por causa do Irã, não é só por causa do Irã, não, é porque os países do Golfo estão desesperados também com a queda no preço do petróleo. Para eles é bom ter uma relação com Israel, é bom também para a imagem deles, que está ainda bem desgastada nos Estados Unidos, fazer um acordo com Israel, já que Israel tem uma imagem positiva entre os americanos. Então, especialmente o esquartejador psicopata que mantém a mãe em cativeiro, o cheirador de cocaína, chamado Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, ele sabe disso, que a imagem dele é essa, né? Um financiador de jihadista, enfim. Ele quer melhorar a imagem dele, associando a imagem dele a Israel, embora ele ainda não tenha formalizado o acordo, porque o pai não quer, só por causa disso, né? Porque se dependesse do Bin Salman, teria formalizado. Então, é essa questão. Agora, tem um monte de coisa. Por exemplo, o Emirados Árabes está se aproximando do Irã nos últimos meses. Quer dizer, assinou o acordo justamente quando eles estavam mais começando a ter visita iraniana. Mudou bastante. O problema dos Emirados Árabes é com a Turquia e com o Catar, acima de tudo, muito menos que o Irã. Tanto que toda a lavagem de dinheiro do Irã é em Dubai. As pessoas acham o inimigo do Irã, a Arábia Saudita, Bahrein, sim. Emirados Árabes é uma outra coisa. Sim, a relação não é tão... E Emirados Árabes é inimigo mesmo do Catar, mas daí é competição infantil, não é gozação, uma competição infantil. E com a Turquia, eles estão em lados opostos na guerra, eles estão em guerra na Líbia. Então também entra por causa disso. E daí para ter acesso aos caças americanos, que daí, com certeza o Netanyahu devia estar a par disso, para conseguir os caças ali. Então, por isso que eles fizeram também. Bahrein faz tempo que queria ter acordo. Omã, o Netanyahu foi para Omã quando o falecido Sultão Qaboos ainda era vivo, visitou o Sultão Qaboos. Mas o Sultão Qaboos não faria o acordo com Israel. Ele nem, na verdade, é que o Sultão Qaboos tem relação com o Irã também. Ele é super próximo do Irã, mas sempre foi próximo de Israel. E o Irã não ligaria de Omã fazer um acordo com Israel. E lembrando que Omã que orquestrou todo o acordo do Obama com o Irã.
né, e Omã nunca vai ficar contra o Irã porque eles dividem o Estreito de Hormuz. Então, Omã é uma outra questão. O Catar é louco para ter boa relação com Israel, só que ele não entra no contexto porque ele é inimigo dos Emirados Árabes e da Arábia Saudita. Então, o problema do Catar não é Israel. E Catar e Israel mantêm um bom diálogo porque Israel sabe que Catar é o fiador dos palestinos nesse momento, que é melhor entrar a grana do Catar lá em Gaza do que dinheiro de onde você não sabe. Então já tem Catar e Israel. Agora, Catar e Israel seria um movimento paralelo a esse existente dos outros países do Golfo, porque o Catar tem nada contra o Irã. O Catar simplesmente quer ter relação com Israel. É diferente. Aí o Sudão, que é outro, mas daí não é no Golfo, que é na África, o Sudão, se tirar da lista de país terrorista, assina com Israel. É a única troca ali que os caras... Porque todo o dinheiro... O Sudão depende dos Emirados Árabes. Mas eles querem aproveitar o momento, não são trouxa, fala, tira a gente da lista de apoio ao terrorismo. Então é bem possível que faça. Tunísia já tem faz tempo um movimento para atrair turismo israelense, judaico, né? Para sinagogas e tal. E Marrocos, o número 2 do regime marroquino é judeu, que é o Andrés Azulay, né? Então, que seria como um gran vizir, né, no Marrocos, porque o rei lá só gosta de festa e ele é super popular dentro do Marrocos, né? Ultra popular, o Andrés Azulay. Então, e ele tem uma relação boa com Israel, tudo. Tem ainda a comunidade, como é que chama aquela cidade no Marrocos lá? Esqueci. Que ainda tem uma comunidade judaica razoável lá. Então é isso daí. A Argélia é um país, a Argélia é uma coisa muito mais com a França do que... A Argélia não entra Israel na agenda. Tipo, e também se entrar a Argélia, eu brinco até que a Argélia é que nem o Botafogo do Rio, se falava muito nos anos 60 e depois caiu no esquecimento. Tirando na França falam bastante, no resto do mundo ninguém fala da Argélia. Guga, para resumir essa parte aqui que o Kroc estava levantando da questão Oriente Médio, uma resposta para a minha pergunta aqui rápida. Quando eu vou poder pegar meu carro em Tel Aviv ou um trem e descer em Beirute? Olha, o problema maior nesse momento é o que eu estava falando, é o Líbano, até porque nesse momento para Beirute você ia ter uma imagem de fim do mundo ali em boa parte de Beirute, que está uma tragédia. Mas passando essa reconstrução, eu não sei para onde que vai o Líbano. Então, e é o que eu te falei, mas eu acho que terá essa chance quando se tiver um acordo de paz Israel-Palestina, e as coisas mudam muito rapidamente no mundo, não é impossível que isso venha a ocorrer, não hoje, mas não é impossível. Daí acho que muda bem o conceito. Daí um movimento anti-Hezbollah no Líbano, as pessoas vão falar, mas... E daí acho que altera o cenário como um todo. Então acho que quando tiver o acordo Israel-Palestina, é possível que isso ocorra. Agora, se eu fosse israelense hoje, eu ficaria com medo de não poder ir para Istambul em breve. Eu acho que assim, a maior preocupação de Israel nesse momento deveria ser a Turquia. Porque o resto ali, Turquia não o Erdogan é muito assustador. Não é brincadeira, não. Ele está em guerra na Síria, ele está em guerra na Líbia, ele quase fez guerra com a Grécia, agora está lá ajudando o Azerbaijão com bombardeio na Armênia. Ele está um pouco desesperado, porque hoje ele não controla, ele perdeu a prefeitura de Istambul, né? E lá as prefeituras são que nem governo no Brasil. Perdeu Istambul, ele nunca teve Izmir, porque Esmirna, né, sempre uma cidade mais liberal. Perdeu Ankara, que era meu coração da Anatólia, não tem Edirne. Quer dizer, ele está numa situação delicada. Ele viu dois dos aliados dele, o Abdullah Gül e o Davutoglu, que eram super aliados dele, saírem e fundarem um partido porque o Erdogan é de direita, né? Às vezes as pessoas não sabem disso. O Erdogan é direita conservadora religiosa, ou extrema direita. E o Abdullah Gül e o Davutoglu fundaram um partido na mesma área. Então ele está meio desesperado e ele está muito agressivo e ele é paranoico
por causa dos gulenistas, ele ficou muito paranoico, aquela tentativa de golpe. Assim, ele é um cara, hoje em dia, muito perigoso. E as coisas que ele fala de Israel, sinto muito, mas eu nunca vi o Bashar al-Assad falando, eu nunca vi nenhum presidente do Líbano ou primeiro-ministro do Líbano. Aliás, se você tentar buscar, você não vê presidentes do Líbano, primeiro-ministros do Líbano ofendendo Israel ou com discursos morte aos judeus de forma alguma, e nem do Bashar. Nem do Bashar. Você nunca escuta da boca deles. Agora, do Erdogan, as coisas que ele fala desde aquela briga dele com o Shimon Peres em Genebra, é muito assustador tudo que o Erdogan faz e a relação dele com esses grupos jihadistas na Síria. É tudo muito, sabe, confuso. Agora, ao mesmo tempo, ele e Israel estão no mesmo lado na guerra de Nagorno-Karabakh. Mas daí é paralelamente, né? Aquela coisa... É que nem a questão que os Estados Unidos e o Irã estavam no mesmo lado na guerra contra o ISIS, né? Mas não que estivesse trabalhando junto, né? É que tanto os Estados Unidos quanto o Irã eram inimigo do ISIS. No caso, Israel não é inimigo da Armênia, mas Israel desenvolveu uma relação com o Azerbaijão há muito tempo atrás, porque precisava até de um parceiro no mundo muçulmano, e também tem a questão da ex-União Soviética, os judeus e muçulmanos tinham uma relação melhor, e também no Azerbaijão tem a fronteira com o Irã, então desenvolveu essa proximidade. Não que Israel seja contra a Armênia, isso não é mesmo. No caso da Turquia, é algo realmente de agressividade contra os armênios. O Erdogan, ele é armeniofóbico, não sei como que seria a palavra que se usa, né? E ainda não reconhece o genocídio, enfim. Mas eu acho a Turquia preocupante. Guga, voltando para os Estados Unidos, hoje à noite, né, tem o debate entre os candidatos a vice-presidente. Tu acha que a gente pode esperar um nível melhor do que o debate que tivemos entre os candidatos à presidência? Eles serão protagonistas, os candidatos a vice, nessa eleição, dado que pareceria que eles teriam, na verdade, mais condições de disputar a presidência do que os próprios candidatos à presidência? Olha, eu acho que o debate vai ser muito mais tranquilo. Opa, deixa eu colocar o carregador do celular, que agora que eu vi que está acabando. Peraí. Eu acho que vai ser bem mais tranquilo do que o debate para a presidência, porque não tem o Trump. Se não tem o Trump, aí acaba sendo algo muito mais civilizado. O Mike Pence é uma figura religiosa, extremista, religioso. Ele é educado, né? Ele não se exalta. E a Kamala Harris tem experiência, né, como procuradora, como promotora. Ela sabe os momentos de falar, de ouvir. Eu acho que vai ser de um nível melhor. O debate talvez não como entretenimento, né, mas como debate, sim. Quero falar do tópico Rússia e Israel. 2013 foi um grande divisor de águas, assim, onde teve aquela questão do suposto ataque químico, né? E o Obama ficou por pouco assim a ponto de derrubar o regime do Assad, e a Rússia não estava ainda tão dentro da Síria, e a partir daquele momento, sim, a Rússia entrou e tomou conta da Síria. Quem acompanha, e às vezes isso não aparece muito claro na imprensa, Israel teve uma relação muito respeitosa assim, com os interesses estratégicos russos na Síria. Todos os ataques de Israel focavam mais no Irã, teve aviso, teve um acidente onde os generais foram imediatamente para a Rússia. Né? E eu acho que teve uma relação quase de confiança. Israel não derrubou o regime do Assad, não atacou o Hezbollah dentro da Síria. Ou seja, se manteve um certo status quo. Eu queria que falasse um pouco dessa relação, até ao uso que falasse da Turquia, né? Porque a Turquia parece que está em rota de colisão com a Rússia. Falasse da Armênia, Israel recuou a questão do Azerbaijão, teve recuo em relação à Armênia, né? O embaixador saiu. Israel não quer se envolver nessa questão do quê? Mas a Turquia está claramente provocando, né? Transformando igrejas históricas em mesquitas. E a gente sabe que a Rússia, o Putin é o novo César, né? O Putin o Putin é o César da região, né? Ele faz então falar
Falar um pouco da relação Israel-Rússia, as coisas que a gente não vê muito na imprensa, e esse cenário e essas oportunidades, e esse possível confronto com a Turquia, como é que Israel vai se posicionar? Olha, a Rússia e a Síria sempre tiveram uma relação muito próxima. A Rússia está para a Síria como a França está para o Líbano. E daí existe essa divisão entre as grandes potências. Vê que a Rússia nunca se envolve no Iraque. Iraque é Estados Unidos, não é nem no Líbano. Você vê que a Rússia não se mete no Líbano, mas a Síria é diferente. Os Assad sempre foram clientes desde a época da União Soviética, continuaram depois, isso em primeiro lugar. Segundo, que a Rússia tem uma base militar dentro da Síria, os Assad sempre foram muito leais à Rússia, e aí entra a questão do cristianismo, né? Porque 10% da população da Síria é cristã, majoritariamente cristã ortodoxa, e Moscou, né, se considera protetora dos ortodoxos, né? A gente sabe que a Igreja Ortodoxa tem diferentes patriarcados. Supostamente o mais importante, o primeiro entre os iguais, é o de Constantinopla, que é o de Istambul. Eu fui lá conhecer, inclusive, hoje em dia pequenininho, o certo era ser na Santa Sofia, né? Na Catedral de Santa Sofia, que o Erdogan transformou de novo em mesquita, né? Mas ali é o berço do cristianismo ortodoxo, mas você tem várias outras igrejas patriarcados ortodoxos, um dos quais é o Antioquino, que em vez de ficar em Antioquia, que hoje é Turquia, fica em Damasco, na Síria, e você tem o de Moscou, entre outros. A Rússia se sente protetora dos cristãos. E os cristãos da Síria, por motivos óbvios, apoiam o Bashar al-Assad e morrem de medo da oposição síria. Então, a Rússia também se vê como protetora. A Rússia também, corretamente, teme muito o jihadismo, né, o terrorismo islâmico. E sabe que a oposição síria sempre soube, desde o começo, diferentemente dos Estados Unidos e de mais gente no Ocidente, que a oposição síria é jihadista. Ninguém lá estava querendo implementar. Claro, tem em Damasco, você vai encontrar grandes idealistas pró-democracia. Não estou falando 100% das pessoas, estou falando dos grupos armados. Sendo mais importante deles, o grupo Estado Islâmico. E os outros, o Hayat Tahrir al-Sham, que é a Al-Qaeda. Era tudo jihadista que corta a cabeça de alauíta, que mata cristão, que invadiram Malula, que é a cidade onde se fala aramaico, ainda uma cidade cristã, que daí as tropas do Assad foram lá, que conseguiram expulsá-los de lá. Então a Rússia vê o Assad como... você vê as milícias cristãs em Alepo, pró-Assad. Aquilo lá, quando teve a batalha de Alepo, que eu olhava e falavam, de um lado... como se colocavam assim, oposição pró-democracia da Síria lutando contra a ditadura sanguinária. Da ditadura sanguinária é verdade, só que não falavam das milícias cristãs que estavam lutando pela sobrevivência deles em Alepo contra aquele monte de jihadista, incluindo aqueles capacetes brancos que agem em coordenação com a Al-Qaeda. Israel sempre soube disso. Israel não tem problema com a figura do Bashar al-Assad em si, e age em coordenação com o Bashar al-Assad e com a Rússia. O problema de Israel é com o Hezbollah e com o Irã. E o Irã e o Hezbollah queriam montar uma nova frente contra Israel nas colinas do Golã. Por quê? Porque a frente libanesa, se eles sabem que se eles atacam Israel a partir da frente libanesa, a resposta de Israel é no Líbano, onde vive a família dos membros do Hezbollah. E eles viram em 2006 o que aconteceu e sabem que seria pior numa outra guerra. Então, eles queriam abrir essa outra frente aproveitando. O Assad e a Rússia não queriam isso. Ponto final. O Assad não quer, o Assad não gosta de iraniano, o Assad não é religioso. Fica uma lenda que é coisa xiita, não sei o que xiita. O Assad é alauíta não é xiita. A alauíta não jejua no Ramadã, a alauíta não vai para Meca, a alauíta não vai em mesquita, a alauíta é que nem druso, uma outra religião. Sim, é uma coisa mística diferente, bem parecido com a questão dos drusos. Assim, sabe, o povo da montanha, porque você vê as montanhas alauítas, daí a montanha dos cristãos maronitas no norte do Líbano e dos drusos no sul do Líbano, né, no Shuf. E você também tem ali na Galileia e em Sueida, na Síria. Então, o Assad não está nem aí para essa coisa de xiita, porque o Irã virou um aliado, ganha dinheiro, é máfia. Entendeu? Eu sempre falo, o Hafez é o Vito Corleone, o Bacil que morreu era o Sony, o irmão maluco Maher é o Fredo e o Bashar é o Mike Corleone.
mais sofisticado. E é isso. Então, por isso que Israel sabe onde se cai o Assad, que entra no lugar. A Síria tem fronteira com Israel. Israel não é ingênuo de achar que vai, de repente, formar uma democracia na Síria, sendo que todos os grupos armados fora do exército da Síria são jihadistas. Entendeu? Por mais que jihadista, no primeiro momento, não tenha uma agenda anti-Israel dentro da guerra da Síria, a agenda supostamente era contra Assad, num segundo momento eles vão ser anti-Israel. Entendeu? Não tem como. Vai virar anti-Israel. Então, por isso que Israel desenvolveu, sempre teve boa relação com a Rússia, e sempre teve esse meio de campo, Putin, o Assad e Israel. Então, os bombardeios eram contra alvos iranianos e que o Assad dava graças a Deus, porque aí ele pôde colocar as tropas dele no Golã e controlar ele, o Golã, que foram as fronteiras sírias mais seguras de 73 a 2000, as fronteiras israelenses mais seguras de 73 até 2011, mais seguras do que as fronteiras do Egito e da Jordânia. Então, e a Turquia apoia a oposição, apoia a Al-Qaeda. Literalmente, apoia o Hayat Tahrir al-Sham e outros grupos. E, obviamente, a Rússia é inimiga e, por algum motivo, assim, você vê, os curdos também são mais próximos do Assad. Os curdos odeiam a oposição apoiada pela Turquia. Agora, nos Estados Unidos, às vezes, eles veem tudo muito preto no branco. Eles não conseguem entender nuance, algo que... então, eles acham que por se levantar contra uma ditadura, naturalmente quem é contra a ditadura é bonzinho, sabe? E não vê, pô, eles já deviam ter aprendido faz tempo com o Oriente Médio, com o Iraque, para ficar no exemplo mais fácil. Ou mesmo no Irã, eles derrubaram a ditadura do Shah, ou que veio depois. Não que os Estados Unidos tenham derrubado, mas ali não tem muita alternativa. E até 2013, o FSA, né, o Free Syrian Army, era viável ainda e recebeu muita grana e armamento do Obama, né? Mas Free Syrian Army... Todos eles viraram, os que sobraram, foram para... Isso daí é coisa de branding, para falar Exército Livre da Síria. Já eram os caras lá, tudo... Pegava as armas do Obama e vendia. Eu sempre falo... Assim, eu tenho muitas críticas ao Obama, porque ele cometeu erros graves na Líbia, na Síria e no Iêmen, entre outros erros, assim, mas esses três eu acho muito, muito graves, assim. Tá certo, não foi como Bush, né, que fez um estrago. Quer dizer, a do Afeganistão era até mais legítima a guerra, mas a guerra do Iraque fez um estrago que foi o que causou abriu para o Irã, né? Tudo isso, sim, se derruba. O Saddam Hussein era um cachorro morto que segurava o Irã. É isso. Para que serviu o Saddam? Para isso. Entendeu? Se derrubassem o Saddam naturalmente dentro do Iraque, tudo bem. Derrubaram na Argélia, o Bouteflika agora. Se a coisa é natural, tudo bem. Ou o Mubarak no Egito. Mas derrubar, você entrar no país para derrubar, isso não existe. Como o Bush fez lá e o Obama fez na Líbia. Para ser um pouquinho da geopolítica e baixar um pouquinho esse assunto que a gente fica, né? Uhum. Eu sou médico oftalmologista, que nem o Assad, que já deixou de ser, né? Fiz minha formação de doutorado lá na Unifesp, onde teu pai é um... Você fez com o Belfort? Ele é um grande amigo meu, foi no bar mitzvah do meu filho, mas eu fiz de glaucoma, professor Paulo Augusto. O Paulo Augusto, sou amigo do filho dele, jogou polo aquático comigo, o Paulo, que chama Paulo também. Paulo Augusto, isso. Não, Paulo Augusto também foi no bar mitzvah do filho, é um grande amigo. Os dois estão no meu coração. Mas eu vou perguntar então uma coisa mais leve, assim, que a rede social acaba virando um reality show, né? Tu te expõe bastante, a gente que te acompanha, te gosta de ver. Eu queria que tu faça um pouco para o nosso público da tua experiência num JCC, né? No Jewish Community Center. Tá fechado. Fechado? Tá fechado ainda. Então, mas eu nadei lá há bastante tempo no JCC, porque o de Blasio não liberou piscina ainda, né? Mas o Jewish Community Center é legal, que ele é equivalente ao YMCA, né? E é que não é clube como o Hebraica de São Paulo, ou Paulistano, que é o que eu frequento. É um prédio que fica aqui na 76 com a Amsterdã, e que tem, né, a academia, tem muitos eventos culturais. Claro que hoje está lá na porta Black Lives Matter, Vote for Biden, tipo, que é o natural
comunidade judaica de Nova York, muita solidariedade, muita ligação muito forte com a comunidade afro-americana, né? Muito envolvidos com Black Lives Matter, inclusive. E eu nadava na piscina lá do JCC, que é ótima, precisa de 25 metros, tudo com vidro em volta, mas que tinha esses eventos culturais, eles estão fazendo por Zoom, mas a academia, eu não sei porque eles não abriram a academia, porque a academia liberou, mas eles não reabriram ainda. Que lá a piscina era muito importante, inclusive para as crianças. Meus 2 filhos também faziam aulinha de natação lá, e minha filha sempre pergunta quando que ela vai poder ir no JCC, né? Porque eu estou nadando em Connecticut, no IMCA de Connecticut. Sim. De carro tem que... Desde o JCC de Tenafly, onde eu morei, lá do outro lado da ponte. Mas o JCC é uma coisa legal no Brasil, porque Hebraica é um clube... No Rio Grande do Sul, não sei se tem Hebraica, tem? Tem clubes, tem alguns clubes, por isso até que foi essa pergunta para te falar do entusiasmo dessa... Tem um Hebraica, mas não é tão grande quanto a de São Paulo e não tem tantas pessoas indo assim. O JCC é menor, mas não tem clube em Nova York como tem em São Paulo. Só para falar de medicina, uma última coisa, o melhor amigo do meu pai era um grande médico do Rio Grande do Sul, mas faleceu num acidente de carro, que era o Dr. Gross. Outro grande amigo nosso também aqui, muito pessoal, infelizmente. Ele é a esposa. Então tá, grande prazer passar a palavra. Obrigado. Tem mais alguma pergunta ou não? Opa, vou te colocar aqui uma questão que eu coloquei para outros jornalistas que passaram aqui pela pelo nosso bate-papo aqui da FIRS. Perguntei para o Rob, perguntei para o Caio Blinder, que passou por aqui também, para o Constantino. Israel tem uma relação meio conturbada, para não dizer meio esquizofrênica, com os noticiários, né, com os jornalistas no mundo, né? Não sei se você sabe, mas Jerusalém, depois de Washington, é o segundo lugar em termos de presença de jornalistas internacionais, correspondentes, né? Inclusive do Catar, né? Que tem a Al Jazeera ali, que nem relação diplomática tem. Mas ainda Londres lá... não passou? Oi? Londres não passou ainda? A última vez que eu vi era Jerusalém. Primeiro Washington, depois Jerusalém. Eu não sei como que está agora, mas já faz um tempo realmente que eu vi isso. Mas tudo bem, se não é o segundo, é o terceiro, é o quarto, está lá, entre os primeiros, né? Israel é uma democracia liberal, com todos os direitos de expressão, de opinião. Eu fiz essa pergunta, inclusive, para o Javier Moreno, que era, não sei se ainda é, o editor-chefe do El País, lá em Madrid. Então, quer dizer, não é por falta de oportunidade, pelo contrário, eu acho que ser correspondente internacional em Israel é até uma bênção, né? Porque você está ali no meio do furacão, mas ao mesmo tempo protegido, né? Você faz uma cobertura de um lançamento de pedras por garotos palestinos contra soldados israelenses, vira 2 esquinas e está tomando um cafezinho delicioso, comendo uma halva ali do lado, né? Ao contrário de Gaza, por exemplo, que Gaza você tem uma ditadura teocrática que controla tudo, inclusive a opinião dos jornalistas. Um jornalista que tenta falar algo diferente ali corre sérios riscos, né? Mas ainda assim, muitos dos noticiários que saem de Israel, primeiro é o fato da grande atenção que se dá a tudo que acontece em Israel. Pequenas coisas que acabam virando notícia no mundo inteiro, enquanto que outras coisas muito mais urgentes, muito mais necessárias, acabam passando em branco ou com menos informação, né? Mas o ponto principal é o que eu chamo de manchete invertida. Isso já aconteceu algumas vezes em relação a Israel, que é você, por exemplo, na época, há pouco tempo atrás, quando um jovem palestino, ou normalmente eram com palestinos, que atacava um soldado israelense, um policial israelense, esfaqueando, e a notícia que saía polícia israelense, o exército israelense mata palestino, e aí embaixo você lê jovem palestino tenta esfaquear, ou esfaqueia, 1, 2, 3, e alvejado ou coisa do gênero. Enquanto que normalmente o certo seria, olha, jovem palestino ou terrorista, ou como quer que você chame, tenta atacar policial, tenta atacar o soldado e é neutralizado. Como acontece? Eu tenho, inclusive, um comparativo de ataques a facas em outros países, como é noticiado, e ataques a facas em Israel, como é noticiado.
Na sua opinião, por que isso acontece? Né? Por que, com tanta liberdade, com tanta facilidade, por que as notícias muitas vezes acabam sendo invertidas e que depois de arrumadas, como já aconteceu com a NBC, que arrumou depois de ser chamada a atenção, é um pouco tarde, né? Porque o mal já foi feito, as pessoas não ficam vendo a correção lá no rodapé da página. Por que isso acontece, na sua opinião? Eu não acho que aconteça. Acho que, inclusive, eu sofro mais reclamação por ser pró-Israel e de que o noticiário seja muito contra os palestinos. Tipo, isso é mais, assim, é um sentimento maior, assim, a reclamação mais em relação à mídia é de ser contra os palestinos. Isso, pelo menos o que eu recebo, tendo experiência de 20 e poucos anos no jornalismo internacional. Isso é uma reclamação maior, especialmente, muitas vezes aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Então, agora, vai ter um artigo que fez isso, um artigo que fez aquilo. Na verdade, é o cara que está escrevendo, correndo, ninguém para pensar muito. Eu tive os meus editores, acho que valeria convidá-los para perguntar, porque eu nunca fui editor. Eu sempre fui, primeiro fui repórter, né, correspondente, hoje eu faço texto opinativo na página. E na televisão eu nunca li TP, eu falo tudo de improviso, então do jeito que sai, sai. Entendeu? Então, sim, é totalmente de improviso mesmo. Tudo que eu falo na TV é de improviso. E os textos para o Globo são opinativos. Aí é minha opinião. O Caio Blinder, que vocês entrevistaram, também ele é opinativo. O Constantino não é jornalista. O Roberto Simon, que infelizmente eu até estava enchendo o saco dele, que eu falava que era um músico, que queria morar em Paris, de esquerda, e iria mudar o mundo, agora virou banqueiro em Nova York, né? Mas o Roberto Simon, que é genial, inteligentíssimo. Mas eu acho que, sim, para essa pergunta, eu acho que valeria entrevistar o Jaime, que foi editor da Folha há muito tempo, o Jaime Spetzkowski, o Marcos Gutermann, que foi editor da Folha também, o Sérgio Malbergier, todos têm origem judaica, todos gostam de Israel, e o Caio Blinder também foi editor, milênios atrás, né? Até pode tirar saldo, mas e o editor que é quem dá o título, assim, em geral. Então, basicamente é isso. Eu, quando estava no Original, eu mandava matéria. O título não sou eu que dou, nunca dei. Para a coluna, aí eu dou títulos que viralizam. Aí é uma outra coisa, a gente até estava falando de rede social. Eu busco um título que eu sei que a pessoa vai clicar. Isso é normal. Assim, que a pessoa clique e saia, tipo, para ler o texto. Agora, Israel perdeu muito, como eu estava falando com isso, perdeu muito espaço na cobertura internacional. Por uma série de motivos, mas o principal deles é que lugares que antes não davam tantas notícias passaram a dominar o noticiário internacional. Antigamente, não se falava de política doméstica americana, só de política externa. Hoje em dia, todo brasileiro quer saber de coisa dentro dos Estados Unidos, da nomeação para a Suprema Corte, o papai é o Trump, é o efeito Trump. Tipo, literalmente diminuiu o espaço. Então, até tem gente que às vezes reclama, como agora recentemente não reclama, por que não estão falando da Armênia? Eu falei, olha, eu até falei um dia no Em Pauta da Armênia, o Caio Blinder falou no Manhattan Connection, eu escrevi no Globo Agora, hoje. E estão noticiando, não é que também não falam nada, mas de repente o Trump pegou Covid-19. De repente descobre que o Trump não pagou imposto de renda há 10 de 15 anos. De repente teve aquele debate louco. De repente morreu a Ruth Ginsburg. Não dá para competir. É muita notícia que se produz daqui. Você falou de correspondente Washington, Nova York. Tem muito dessas correspondentes estão nos Estados Unidos. E são os Estados Unidos, que é um país o país mais importante do mundo. Então, no restante do Oriente Médio, se falou menos ainda, a não ser num caso extremo, que, convenhamos, foi a explosão do porto em Beirute, que se falou mais. Primeiro, porque ao lado do tsunami e do 11 de setembro, foi, em termos de imagem, a coisa mais impressionante que eu já vi. Todo mundo, qualquer pessoa, olha que fala, nossa, eu nunca tinha visto uma explosão daquela numa cidade, né? A gente vê em filme. Em segundo lugar, pelo estrago que aconteceu. Terceiro, porque o Líbano geopoliticamente, até por ser vizinho de Israel, tem uma importância, daí entra todas essas questões.
E quarto, daí no caso específico do Brasil, pela gigantesca comunidade libanesa no Brasil, um negócio imenso, e pela gigantesca comunidade brasileira no Líbano. Não sei se vocês viram a Globo News na época, mas cada hora entrevistava um brasileiro diferente que morava no Líbano, e arrumava de tudo, de pessoa mais humilde, a pessoa que estava lá, já mais aristocrática, conseguia tudo, porque tem tudo lá. Arrumava xiita, druso, um médico druso, arrumava um cristão, então tudo isso fez, mas foi um caso à parte, a explosão do porto, tanto que quando caiu o Mustafa Adib, né, o premier agora, nem saiu em nenhum lugar. Caiu, daí voltou para a dinâmica de, infelizmente, não dá notícia. A guerra da Síria praticamente não se falou nesse ano. Está em guerra ainda. Tá certo que só numa parte, mas está em guerra. Praticamente não se fala do Irã. Iraque falou ali quando morreu o Soleimani, depois acabou. Então, é por isso que diminuiu a questão de Israel. E os correspondentes, de fato, eles ficam ou em Jerusalém, mas muitos em Beirute também. Os jornais americanos, as TVs americanas e todas as britânicas mantêm correspondentes em Beirute, né? É uma tradição assim de ter o correspondente, que é o correspondente que acaba cobrindo o mundo árabe, enquanto o correspondente Israel cobre o conflito Israel-Palestina. É essa divisão que existe no jornalismo americano. Porque agora, talvez com os acordos, o que está em Israel possa começar a cobrir o resto, porque tinha um problema literalmente de voo, né? Então, o cara de Beirute você conseguia deslocar para qualquer canto rapidamente, e eles gostavam de morar em Beirute porque beira-mar, restaurante, tal. E também tem essa coisa que, claro, que não é uma democracia aqui em Israel, mas não tem censura em imprensa porque é terra de ninguém, né? Então, cada um faz o que quiser. Beirute, Israel vai lá na Rua Hillel, acho que era, no Government Press Office, você leva uma carta e faz a credencial. E no Líbano, a mesma coisa, você vai lá na Hamra, no Ministério da Informação, com uma carta ali, os caras já pegam, te dá na hora. Na Síria, aí já para pegar um outro exemplo, você precisa de um visto de jornalista, aí quando você chega, você vai no Ministério, eles deixam um cara o tempo todo do teu lado, aí você vê o que é uma ditadura. A Arábia Saudita nunca me deu visto, né? Então não sei como é. Irã tampouco me deu visto, eu não sei como é. Jordânia e Egito eu fui clandestino, tipo, eu não tirei visto de jornalista, tipo, peguei, fui, fiz matéria. Iêmen eu tive visto de jornalista, não botaram ninguém. O Emirados Árabes eu fiz clandestino também. Eu só escrevi a matéria depois que eu saí de lá. Muito bem, a gente vai chegando ao final de mais um FIRS Convida, essa conversa maravilhosa com o Guga Chakra. Poderíamos ficar ainda horas aqui conversando, certamente fica o convite para retornar em outra oportunidade, a gente ampliar o nosso papo. Muito obrigado, Guga, muito obrigado, Ariel, muito obrigado, Fábio, e a gente se reencontra na próxima quinta. Até a próxima semana, boa noite.